friends, muito good afternoon, welcome back, sejam vocês todos bem-vindos, muito bem-vindas. Um abraço todo especial aos meus ilustríssimos amigos, professores, professoras e a todos os alunos, alunas que nos acompanham aqui na primeira série. Pessoal de Hugo Napoleão, Gerumênia, tudo bom, jovens? Pessoal lá de Arraial, você que nos acompanha aí pelo chat do YouTube, sejam sempre muito bem-vindos. A aula de hoje, um conteúdo bem tranquilo, os verbos modais, verbos defectivos, verbos anômalos. Hoje, dia 12 de setembro, nós temos como missão trabalhar verbos que trazem informações adicionais, como expressar possibilidade, capacidade, conselho, necessidade, dedução lógica, eles também podem indicar uma polite request, né? Uma pergunta polida, uma forte necessidade, Também podemos ter a proibição, e muitas outras situações, meus ilustres. O intento, o objetivo, identificar os elementos que distinguem os diferentes gêneros, reconhecer os efeitos desse sentido, identificar o uso do verbo modal, dos advérbios, como marca de registro. E aqui nós temos, dentro da leitura e interpretação, as atividades para casa, tá? Mas, aqui no ato do ápice da explicação, nós temos também o hora de praticar. Esse hora de praticar, ele tem várias questões intercaladas. Então, não perca, para não faltar esse conteúdo no seu caderno, e pode ter certeza, ilustres, eles trabalham muito bem dentro da perspectiva de prova. Compreender e analisar processos de produção e circulação de discurso nas diferentes linguagens para fazer escolhas fundamentadas em função de interesses pessoais coletivos. Vamos aqui para o próximo. Um dos primeiros verbos modais, talvez seja um dos mais conhecidos, é o can. Um aluno disse assim: professor, mas aí não é lata? Pode ser lata. Pode ser também verbo enlatar. Mas é bom que se diga que aqui ele executa uma função muito interessante, que é a de um verbo modal. O verbo can, ele é um desses modais, né? Ele tem a função de auxiliar o verbo principal em uma frase. Então, sendo assim, primeira informação que você vai colocar aí: não admite flexão. Segunda informaçãozinha: não é conjugado em todos os tempos. Tá? Não é conjugado em todos os tempos. Coloca mais outra informaçãozinha aí: não admite verbo no infinitivo com to. Não admite, em hipótese alguma. Não admite verbo no infinitivo com to. Seria outro item bem legal. Tá? Então, coloque essas informações na qualidade de obs. Obrigado, Senhor. Não admite flexão
não admite flexão, tá? Em hipótese nenhuma. Não admite flexão. Não admite nada, nenhuma dessas que vocês conheçam. Nem S, nem IES, nem ES, não admite ED, IED, etc. Ele, uma vez can, é sempre o can. E ele vai auxiliar o verbo principal. Mas ele vai auxiliar esse verbo principal em que circunstância? Ele pode ser traduzido como poder. E ele pode ser traduzido como poder no intuito de expressar habilidade. E essa habilidade, ela pode ser uma habilidade física, uma habilidade cognitiva. O que seria isso? Aquela habilidade de você executar funções, né, que envolva o físico, correr, andar, tá, e etc. Ou aquela habilidade que está diretamente endereçada ao intelecto, poder ler, poder se comunicar em idiomas, poder estudar e assim sucessivamente. Esse mesmo verbo to be, você a todo instante se depara, né? Verbo to be lá no ensino fundamental é o can quando você vai para o modal. Você vê muito falar no can. Mas, cuidado, esse can, ele tem uso bem expressivo, tá? Então, todas as vezes que você ouvir falar no can, você vai dizer assim, eu sei, ele está na funcionalidade de modal. Esse modal, ele significa poder. Esse modal, ele pode expressar habilidade física ou habilidade cognitiva. Ele pode indicar uma capacidade de fazer algo. Ele pode indicar uma possibilidade, uma permissão ou um pedido informal. Quando se trabalha esses verbos modais, eles vão estar sendo cobrados dentro desta visão. O que é que ele está repassando de informação? Exemplo, we can't see very well at night. Nós não conseguimos, nós não podemos ver muito bem à noite, tá? Expressa a ausência de uma habilidade. Então, você já vai acrescentar que esse menino também poderia vir assim, que ele também pode estar assim, e que eu também poderia encontrar com a resposta de inabilidade. Ora, se eu não consigo ver muito bem à noite, eu não tenho a habilidade necessária para tanto. Então, né, inabilidade. Anyone can make this wrong. Qualquer um pode fazer isso errado. Está me dando uma ideia de possibilidade. O primeiro foi habilidade e o segundo, possibilidade. Anyone can make this wrong. Qualquer um pode fazer isso errado. Can you pay my bills? É um pedido, né? Um pedido. Você pode pagar as minhas contas? Não quer nadinha, né? Você pode pagar as minhas contas expressando aí um pedido. Can you dance with me? Você pode dançar comigo? Explicitando aí um pedido, uma permissão, não é? You can run faster. Você consegue correr mais rápido. Você consegue correr mais rápido. Você consegue correr mais rápido. Olha aí, ó. Você consegue correr mais rápido.
Ele está falando agora no sentido de ter uma habilidade. Uma habilidade. Né? Uma habilidade. Você consegue correr mais rápido. Até aqui estamos bacana. Então, os verbos modais, olho d'água, ele tem essa missão, viu? Jacobina, Gerumênia, o pessoal aí de Arraial, Seduc ali, talvez seja um anexo, tá? Então, qual seria a funcionalidade desse modal can? Primeira coisa que você vai dizer, o modal can, ele serve para me indicar uma habilidade, seja ela física, seja ela cognitiva, ele serve para me indicar uma capacidade. E por falar em capacidade, anota no teu caderno. Anota aí, uma informaçãozinha bem legal. Olha, o can, ele também pode ser substituído por be able to, que quer dizer ser capaz de. Olha outra informaçãozinha legal. Então, observação. Can be able to. Ser capaz de. Então, esses são aí o que você vai encontrar de informação. Vamos adicionar mais outra? Vamos lá? Quando se fala de possibilidade, essa possibilidade é uma possibilidade easy. Que é isso, professor? É uma possibilidade normal. Tem tudo para acontecer. Porque tudo está conspirando ao favor, né? Você vê ali umas nuvens negras no céu, temperatura está baixando, aí você diz, eita, it can rain today. Pode chover hoje. It can rain today. Pode chover hoje. Não é que vá chover, mas a possibilidade, ela está fácil de acontecer, porque tudo que eu estou vendo corrobora para essa finalidade. Agora, ele tem um irmão. Quem é o irmão dele? Ele tem um irmão. Vamos já dar uma olhadinha. I can ski e I can't ski. E, gente, qual é a mensagem que o can e o can't estão passando? Qual é a mensagem? Eles estão utilizando aí com qual finalidade? Aí você vai dizer, professor, o cara está esquiando. Aqui ele diz que tem a habilidade. Ele está dizendo que consegue. Ele está dizendo assim, eu consigo literalmente esquiar. Entretanto, ele levou um tombo. Olha aí. Então, eu não consigo, eu não posso, eu não consigo esquiar. Aqui ele já está demonstrando uma inabilidade, né? Ele ia se saindo muito bem, mas olha aí, o que é que ele arrumou? Ficou só com o narizinho aí para o lado de fora. Então, eu posso estar dizendo em termos de habilidade. Viu isso acontecer dentro de um texto, numa questão nossa, e ele pediu para você identificar qual foi a intenção comunicativa ao se fazer uso dessa estrutura, você já pode ter certeza que vai estar dentro desse prospecto de habilidade, de permissão, né, de pedido, de possibilidade. Olha aí, be yourself. No one can say you're doing wrong. Seja você mesmo. Ninguém pode dizer que você está fazendo isso errado. Ninguém tem a habilidade, a capacidade de dizer que você está fazendo isso errado, sendo você mesmo, né? Be yourself. Seja você mesmo. No one can say you're doing wrong. Ninguém vai poder dizer que você está fazendo isso errado em ser você mesmo, em ser você mesmo.
Professor, o senhor falou que ele não comporta todos os tempos verbais. Exatamente. Ele tem um, que é o passado. Quem seria aí o passado de can? É esse moço aqui, ó. Could. Ele é, anota aí no caderno, passado de can. Professor, qual é a tradução dele? Ele pode ser traduzido como poderia, era capaz de e podia, tá? Era capaz de e podia, tudo bem? O que eu posso ter de informação dele? Vamos lá. Observação. Olha o que vai acontecer aqui, ó. Could you bring me some water, please? Você poderia me trazer um pouquinho de água? Could you bring me some water? O que quer dizer isso, hein? Uma polite request. Ou seja, no início de uma frase interrogativa, você tem um pedido polido, um pedido mais educado. Could you bring me some water? Você poderia me trazer um pouco de água, tá? Eu teria aqui, então, olha só, a opção de analisar por esse prisma. Antes de, iniciando uma sentença interrogativa, ele poderia indicar esse pedido mais polido, esse pedido mais educado. Fora isso, ele indica também, vamos lá. Habilidade no passado, possibilidade, fazer pedido de forma mais educada, que é essa daí, ó, polite request, pedido mais polido, uma dedução, muito bem, pode ser traduzido como podia, poderia e etc. My cousin could play the guitar when he was younger. O meu primo, ele conseguia tocar violão quando ele era criança. Expressa uma habilidade no passado. Hoje a pessoa não toca mais. We could study this book. Nós poderíamos estudar esse livro. Expressa uma possibilidade. Could you help me to cook? Você poderia me ajudar a cozinhar? Um pedido de forma mais educada. My father could learn to cook. O meu pai poderia aprender, né, a cozinhar. O meu pai poderia aprender a cozinhar. Uma dedução. Muito bem. Mesma situação do can, só que no passado, né? Ele pode indicar o passado. Por um exemplo, eu vou dizer, olha aqui um exemplozinho tranquilo, ó. When I was younger, quando eu era mais jovem, I could swim faster. Quando eu era mais jovem, eu conseguia, quando eu era mais jovem, eu conseguia nadar mais rápido. Quando eu era mais jovem, eu conseguia nadar mais rápido. É uma habilidade que eu tinha quando eu era mais jovem. A frase está toda no passado, tá? Então, se fosse uma questão de prova,
ele iria perguntar qual foi a intenção comunicativa do autor da sentença, da frase, do texto, da música, ao empregar o vocábulo destacado. Algumas questões não dizem se o vocábulo é verbo, modal. Ele vai exigir que você tenha esse conhecimento já de antemão, tá? E aí nós teríamos alternativas A, B, C, D, e ele iria dizer até chegar na composição de habilidade. Ou, de acordo com o entendimento dele ser passado, ele iria fazer esse questionamento, não é? Onde essa habilidade, ela é passada, ela não existe, ela está diminuta. A pessoa nadava mais rápido, hoje ela continua nadando, só que não nada mais com tanta rapidez. É a funcionalidade deste verbo modal. Olha o que aconteceu. Things could be worse. Worse, né? As coisas podiam ser piores, tá? As coisas podiam ser piores. Olha a possibilidade aí, né? Olha aí a permissividade. As coisas podiam estar piores, tá? Could you open the door, please? Olha aqui o could no sentido de, pedido mais educado, mais polido. Por isso, você tem que aprender esse nome aqui, polite request. Às vezes vem em inglês assim, polite request. Você poderia abrir a porta, por favor? Could you open the door, please? Você poderia abrir a porta, por favor? E agora, vamos verificar se vocês estão antenados, tá? Nessa capa, que aí pode ser capa do quê? Calma que pode, vá logo analisando. Eu consigo ver que tem um título, eu posso checar de onde esse texto foi extraído, se tem fonte, sim ou não, e qual é o modal que você consegue verificar, tá? Eu consigo verificar a fonte, eu consigo verificar qual é o gênero desse texto, qual é o modal, né? Então, são as perguntas que eu consigo extrair desse primeiro momento. Então, eu consigo verificar qual é o gênero, do texto. 2. Qual modal verb está presente neste texto? E olha aqui a fonte. Eu consigo checar a fonte? Olha aí, eu consigo checar essa fonte. E ao checarmos a fonte, eu consigo visualizar, inclusive, que é fashion, algo a ver, né, com esse mundo fashion. Eu consigo visualizar, inclusive, o gênero. E quando isso foi acessado pela última vez, 21/10/2021. Can you hear me? É o que tem na roupa dela, Can you hear me? Can you hear me? É o que tem aí na roupa dela. Olha o modal. Então, respondendo aqui o 2, nós temos o can. E
O layout do texto. Isso aí é o quê? É um jornal? É uma música? O que é? É uma notícia? É uma página da internet? Tá? Que é o que ele vai querer verificar em termos de gênero e também o que o can expressa, tá? Então, olha só, vamos dar uma olhadinha aí. Pessoal de Jacobina marcando presença, né, Alexandre? Então, ó, dá uma printada nessa tela aí. Na sequência, olha o que é que vai acontecer. O verbo modal expressa o quê? Tá? Olha o verbo modal expressando o quê? Dúvida, consequência, habilidade ou uma permissividade. Ela está perguntando por algo, né? Olha lá. Can you hear me? Então ela usou isso aí, ó. Vamos deixar 2 minutinhos na tela aí para vocês fazerem a pesquisa. Muito bem. Olho d'água, eu estava vendo aqui a tua resposta. Pessoal aqui São Félix, né? Certo. Vamos aqui comigo, vamos aqui. Olha, quando você faz a identificação aqui do can, ó. Tá vendo aí o can? O detalhe maior é que a confusão que ele vai tentar causar, porque ele fez um questionamento. Ela, can you hear me? Você consegue me ouvir? Você, né? E é claro, usou uma figura de linguagem muito interessante, né? Ó, você consegue, e aqui é representado através do can, né? Me ouvir? Primeiro, que ela é uma ativista, né? Ela é uma ativista, uma ambientalista. Muito conhecida aí no mundo. Exatamente, o Alexandre já colocou ali a letrinha dele também. Alexandre, que é lá de Jacobina. Um forte abraço para todos aí. Pessoal de Jacobina juntinho com a gente.
né? Jacobina, Gerumênia, Olho d'Água. Participação aí bacana de Olho d'Água, de São Félix. Muito legal. Então, olha cá. Quando ela diz assim, você consegue me ouvir? Presta atenção nesse outro exemplo. O som está muito alto e eu vou dizer que I can't hear you. Eu não consigo ouvir você, ó. Não consigo te ouvir. Não é assim que a gente fala aqui na nossa região? Não consigo te ouvir. É, ó. Você consegue, você pode me ouvir? É, ó. Você consegue, você pode me ouvir? Quando eu fiz esse questionamento, né, de can you swim? Você pode nadar? Can you speak in English? Can you speak English? Você consegue falar inglês? Can you read a poem? Você consegue ler um poema? Tá entendendo? Então, todos eles estão trabalhando no campo de uma habilidade, tá? No campo de uma habilidade, letra C. Quem me trouxe aí essas respostas, agradeço por demais. E aí o acerto também veio de lá de Jacobina, através do Alexandre Carvalho, que está participando aí com a gente. Olha para cá, por favor. Eu vou dizer o seguinte, ó. She can run fast. Frase 1. Frase 2. She can read a book. Frase 3. Can I come in? Can I come in, sir? 3 frases usando o nosso can. Ó, habilidade. Ela consegue correr rápido. Habilidade. Habilidade o quê? Física. Ela consegue correr rápido. Ela consegue ler um livro. Habilidade. Habilidade o quê? Cognitiva. Trabalha com intelecto. Habilidade cognitiva. Can I come in, sir? Posso entrar, senhor? Tá? Está fazendo aí, né, um pedido, uma permissão. Ele está pedindo aí uma permissão. Eu posso entrar, senhor? Can I come in, sir? Posso entrar, senhor? Tá? Então, é aquilo que eu falei para vocês. O modal, dependendo da frase, ele vai ocupando sentidos dentro de uma respectiva modalidade em que ele se propõe a auxiliar. Exatamente. O Alexandre ali. E acertei. Exatamente, Alexandre. Parabéns. Vamos tentar novamente? Agora, olha só. Mesmo texto. E esse texto agora, ele comporta a magazine cover. Tá? Se eu perguntasse para vocês qual é o gênero, já teríamos ali a capa de revista. Então, nossas provas, gente, eles trabalham dentro dessa concepção, não é? De competências e habilidades, e não é só o gramaticar, mas é reconhecer a serventia de cada estrutura. Tá? Cada estrutura. Vamos lá. Tá aqui, ó. Qual era a parte complicada, possivelmente? Era eu entender que aqui eu tenho, né, ó, poema, história em quadrinho, article, artigo, magazine cover, capa de revista. Vamos supor que agora eu colocasse para vocês isso aqui, ó. News. O que é isso aqui, gente? O que é? News.
Vamos supor que na letra E tivesse aqui, ó, news. Isso aí seria o quê? É outro gênero que nós temos o hábito de trabalhar. Notícias, né? Notícias. Outra situação, vamos supor que eu tivesse aqui, ó, recipe. O que é isso aqui, gente? Recipe. Receita, né? Que eu teria notícias. Notícias. Poderia perguntar pelo tipo, né? Tipo textual. Aqui eu teria receita. Poderia perguntar pelo tipo textual. Eu iria dizer assim, ó, tipo textual. Qual é o tipo textual presente na receita? Depende, professor. Se eu for falar dos ingredientes, eu vou falar do tipo descritivo. Se eu vou falar do modo de preparo, aí eu preciso de um conjunto de orientações. Aí eu vou estar falando do tipo injuntivo. Olha outra perspectiva de trabalho. Ele pode estar perguntando para você o tipo textual, ele pode estar perguntando para você o gênero textual, ele pode estar perguntando função social do texto, ele pode estar perguntando também qual foi a linha de trabalho de um determinado vocábulo atrelado ao tema. Ele pode ter uma ação vocabular. Tá certo? Essas são algumas das modalidades. Portanto, nessa questão, a resposta seria a letra D. Muito bem. Vamos lá, senhores. Qual seria o verbo modal que você consegue visualizar nessa primeira parte aí, nesse texto aí? Será que eu tenho como saber de onde esse texto foi extraído? Eu posso dizer que ele é impresso ou digital? Será que eu consigo ter essas informações? Eu consigo visualizá-lo nessa perspectiva? Né? Então, eu consigo ver o gênero, eu consigo fazer a checagem, e agora vamos. Eu consigo ver verbo modal, e quais são os modais? Né? Eu consigo ver verbo modal, e quais são os modais que estão presentes aí? É o primeiro item. Então, eu analiso isso aqui, ó. Sombreamento do texto, fonte, se tem modal, achei um, se tem mais modal, achei outro, tá? Consigo visualizar que o texto, ele é digital, porque está aqui, ó, news.sky.com, tá? E a linha de trabalho dele é sobre os casos de Covid, né? Que poderiam bater aí cerca de 100 mil dia, mas, e etc, etc, etc. Então, vamos lá na questão, verificar o que ele diz. Esse texto pertence ao gênero. E aí? Vocês acham que ele é o quê? E qual seria a tradução desses itens? Vamos deixar 2 minutinhos na tela.
lá de Olho d'Água, o Guilherme, né? Valeu, Guilherme. O Guilherme diz, professor, o gênero aqui, pela composição que eu percebo, de onde ele foi extraído, é um texto digital e ele está na qualidade de manchete de jornal. Pôster, receita, carta, nada a ver, manchete de jornal. Outra modalidade de trabalho é ele pegar e perguntar por partes integrantes dessa manchete. Ou qual foi a manchete, ou separar um dos itens e fazer uma pergunta em si. No caso, ele separou o modal. Esse modal, ele indica possibilidade, permissão, obrigação ou proibição. Possibilidade, permissão, obrigação ou proibição. Então, ele está aqui, ó. Nesse caso, ele está indicando o quê? Vamos ver lá o pessoal de Olho d'Água. Valeu, Guilherme. Gostei muito da tua participação. Senti falta aí do pessoal lá de Jacobina. Cadê Alexandre? Reúne a galera aí, vamos verificar quem é que acerta essa agora. Ele quer saber em específico o verbo modal, could. Ele está em que ideia, né? Ele é usado para que finalidade? Vamos deixar aí, minha diretora, mais 2 minutinhos na tela, por gentileza. Ó. Aqui vai pelo quesito interpretação, né? Ó. Os casos de Covid-19 podiam ou poderiam atingir 100 mil dia, mas, tá? Então, vamos ver lá, possibilidade, permissão, obrigação ou proibição. Dentro dessas circunstâncias, ele indica uma possibilidade. Outro dessa mesma família é o may versus o might.
eles também são utilizados para indicar uma possibilidade. Essa possibilidade, com o may, ela é chamada de possibilidade easy, ou seja, uma possibilidade normal, e ela com o might, ela é chamada de hard. Ela é uma possibilidade mais remota. Por um exemplo, it's too hot today. Tá muito quente hoje. It's a sunny day. Tá um dia bem claro, ensolarado. It could rain today. Podia chover hoje. It might rain today. Podia chover hoje. Possibilidade bem diminuta, por conta das características. Está muito quente, um dia ensolarado, né? Agora, se a gente já tivesse uma temperatura amena, um vento frio, nuvens escuras, aí seria o can ou o próprio may, para dizer que a possibilidade é uma possibilidade o quê? Normal, tá? Só sai pelo contexto. Então, próxima aula, até vou trazer mais exemplos assim para vocês verem de questões, modelos dentro desse sentido, tá? Bom, assinale a alternativa correta, e aí ele pede aqui para fazer o reconhecimento natural, né? O conhecimento da estrutura do modal. Bom, nós estudamos que os modais, eles não aceitam nenhum tipo de flexão. Eles não aceitam S, SE, ES, IES, tá? Eles não aceitam o ED para dizer que é passado. Não, porque eles têm uma forma própria, né? Eles não aceitam um verbo no infinitivo com o to. Eles não aceitam um verbo no infinitivo com o to. De jeito nenhum, tá? Eles aceitam um verbo no infinitivo sem o to. Então, ali na sentença que aconteceu aí nesse vestibular de 1996, né? Escolha do nosso ilustríssimo professor Adriano Alcântara, ele disse o seguinte: could I earlier tomorrow, mais cedo amanhã. Essa palavra aqui, ó, quer dizer mais cedo, e tomorrow quer dizer amanhã. Tudo bem. Leave é o verbo partir, o verbo deixar, né? Could I leave earlier tomorrow? Eu poderia partir, sair mais cedo amanhã. Por conta disso, o verbo só pode ser a letra B de bola. Leave, né? Que é o verbo partir. We can do it. We can do it. Tá? Olha lá. We can do it. Nós podemos fazer. Nós podemos. Nós conseguimos fazê-lo. Fazer, né? Pronto. Nós temos aqui o verbo can, tá? O verbo modal can no texto expressa habilidade, ele expressa permissão, ele expressa obrigação, ou ele expressa proibição. Ó. You can't swim here. Look. Você não pode nadar aqui. Olha para a placa. Você não pode nadar aqui. Olha para a placa. Sign. Olhando para a placa,
Você não pode nadar aqui. Ou eu poderia dizer o seguinte: you must swim here. Você não deve nadar aqui. Olhe para a placa. Tá? You have to, ou you must obey your parents. Você tem que respeitar os seus pais. Uma obrigação ou uma forte necessidade, né? Uma permissão. Can I go? Can I go? Eu posso ir? Habilidade. I can play the guitar. Eu consigo tocar um instrumento musical. Não é? Eu posso dizer I can run, swim, walk, talk, write, read, e etc, etc. Então, dentro dessas possibilidades, aqui, só para citar algumas, nós temos muito mais opções de fazê-lo. Então, quando ele comportou we can do it, nós conseguimos fazer, com certeza, o quesito aqui era a habilidade. We can do it, né? Foi uma campanha publicitária, enaltecendo aí a força da mulher. We can do it, no we can't. Aí ele diz wear a mask, né? Obviamente está se referindo aqui à questão da máscara. 1942, não é? E 2020, o cartoon aí, ele traz um sentido de crítica social, tá? Então, nós temos aqui o verbo modal can't. Ele, no texto, ele explicita o quê? Né? Ele explicita qual ideia. Gente, esse can, ele também pode vir assim, ó, cannot. Você poderia também encontrar assim, ó, cannot e o próprio can't. É bem verdade que esse aqui você observa com mais tranquilidade, tá? Mas quando você fala, olha só, quando você fala I can't see you. It's dark. Está escuro. Eu não consigo ver você. Eu não tenho a habilidade para tanto. Eu não tenho a capacidade, tá? Eu não tenho a capacidade. Então, está demonstrando uma inabilidade, ou momentânea, né, passageira, ou permanente, mas o modal, ele explicita bem essa funcionalidade, né? Ó. I can't drive a car. Eu não consigo dirigir um carro. Eu não consigo pilotar um carro. Tá me faltando o quê? A habilidade. Tá me faltando essa capacidade. Agora, eu poderia dizer o seguinte, ó. I am able to drive a car. Sou capaz de dirigir um carro. Eu tenho a capacidade de dirigir um carro. Por isso que o pessoal fala que able to, ele pode substituir o can e manter o mesmo sentido, tá? O mesmo sentido. Professor, mas fica estranho. Por quê? Porque é mais comum de nós vermos o can. Então, quando ele disse que nós podemos fazer, e os homens estão dizendo que nós não conseguimos
usar uma máscara, tá sentido aí no sentido, sendo empregado no sentido de capacidade. Certinho, senhores? Vai ficando aí umas tarefazinhas para você fazer em casa. Próxima semana a gente inicia com elas, tirando as dúvidas. E lembre-se, treinar, treinar sem cessar. Thank you very much e vejo vocês em breve.